Boa tarde, pessoal. Uma coisa que eu não falei, que eu acho que deveria ter falado um pouco, é sobre por que também os cachos dão 40 quilos. Como eu expliquei, né? Eu já fiz faculdade de Ciências Biológicas e Ciências Naturais na UFAM e na UEA, então meu conhecimento, minha bagagem vem daí e de outras áreas que eu fiz, que eu fiquei mudando de curso, fiz em tempos diferentes, épocas diferentes. E eu pensei duas vezes fazer botânica no IMPA e fazer mestrado e doutorado nessa área, mas eu mudei de ideia por causa que eu fiquei vendo o mercado, o que era melhor para mim. Então, questão de moradia também, também logística, porque eu não sou da capital, né? Eu sou do interior, então quando eu estudava, geralmente eu estudava na capital, então era muito complicado, porque às vezes eu ficava muito desgastando meu pai também, que eu ia e voltar para minha cidade todo dia, indo para faculdade. Eu fazia a migração pendular, né? Que é quando tu mora numa cidade e estuda em outra. Então era muito cansativo e às vezes eu chegava muito tarde, meia-noite, 1 hora. Às vezes eu chegava debaixo de chuva, então eu resolvi mudar por isso também. Agora eu tô fazendo uma outra área completamente diferente. Quem sabe que daqui um dia, se Deus quiser, eu vou ser advogada, então vou estar advogando aí. Mas só que a minha paixão, eu saí da biologia, mas a biologia não saiu de mim. Mas isso não quer dizer que eu não posso fazer outra área, que eu não me interesso também por outra área, né? E aí, no caso do açaí, voltando para a conversa do açaí, que por que ocorre isso aqui no Amazonas, né? Quando a gente vai estudar no edital do mestrado, doutorado no IMPA para botânica, né? A gente vê lá que os tipos de rios nós temos que estudar. Aí eu fui ler sobre geografia e geologia para poder entender. E eu já fiz inclusive geologia geral. Então minha professora era doutora, ela era pesquisadora e ela tinha o doutorado dela pela USP, então ela tinha muito conhecimento, ela cobrava muito. Ela cobrava desde a formação geológica do universo, sobre o Big Bang, ela cobrava sobre os tipos de rocha, como se formou, ela cobrava tudo, que eu fiz só a AP1, depois eu desisti do curso, mas o meu conhecimento ficou, né? Os livros que ela passou, eu gostei muito da aula dela, eu aprendi muito com aquela mulher e outro professor também que dava essa aula, que ele também era doutor. E aí quando a gente vai ver a formação do universo, então quando a gente vai ver, a gente estuda um pouco de física também, que eu também fiz essa área. E aí a gente vê que o universo todo ele foi uma explosão, né? O Big Bang. E aí tudo que existe no universo ele é a poeira das estrelas. Então o solo, tudo ele vem da poeira das estrelas. Então os elementos químicos que tem no interior das estrelas também tem no solo. E isso é super importante para a gente entender. E aí, quando a gente vai para os tipos de rios de águas brancas, a gente vai ver que tem maior quantidade tanto de plantas quanto animais. E por que ocorre isso? Porque quando a gente vê a formação do rio Solimões, lá nos Andes, os Andes ele tem rochas, né? Então, pela própria erosão que ocorre com a água ela vai levando uns pedacinhos das rochas, né? Vai soltando minerais e vai liberando no rio, na água. Então lá no Peru ele se chama o rio de Uacali, Uiacali. E depois ele chega aqui no Amazonas, ele é chamado de Rio Solimões. Quando ele chega no Encontro das Águas lá em Manaus, ele recebe o nome de Rios Amazonas. As pessoas só ficam falando, não, é todo o rio que chama Rio Amazonas. Não é o correto, tá? Porque isso, quando eu estudei geografia na escola, a professora ensinava isso. Que não. Que o rio Amazonas só é do encontro das águas, seja lá de Manaus para lá. Porque quando ele encontra com o Rio Negro ele tem uma formação geológica muito mais antiga, ele tem outro tipo de formação geológica, então ele recebe esse nome por causa disso. E as pessoas não entendem isso, porque tem que entender um pouco de geografia. E inclusive eu já passei para geografia na UFAM também. Numa época que eu fiz vestibular para UFAM, eu passei nos dois, eu nem vi. Só depois de 1 ano que eu fui ver. Porque eu era muito boa em geografia mesmo. Eu gosto de geografia também. Por isso que quando eu fui passar para direito, eu me fui bem, que eu nem estudei pro vestibular. Porque é peso 2, né? Geografia,